nessa aula então eu quero te explicar um pouco mais a fundo, te explicar mesmo de verdade como funciona uma promise, tá? Eu ia fazendo o nosso próprio projeto aqui, mas eu acho que vai ser mais fácil eu fazer do mesmo jeito que eu fiz com o sync async, num arquivinho aqui à parte, tá? Então, eu criei esse arquivo aqui, ó, promise.js, na própria raiz aqui do nosso Node. Vou fazer o mesmo esqueminha, tá? Vou pedir para o Node rodar ele aqui, para a gente entender pelo menos os conceitos e aí depois a gente aplica no projeto, beleza? Uma promise, ela é um método constructor do JavaScript, ou seja, a gente cria promises, né? Como se fosse uma classe. Lembra das aulas de classes que a gente define uma classe e aí depois a gente vai criando new classes a partir novos objetos, né, a partir daquela classe? É mais ou menos a mesma ideia, só que para outra funcionalidade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que se há uma promessa, ela tem três possíveis estados, tá? O primeiro seria pending, tá? Ou seja, existe uma promessa, mas ela tá prometida, ela não aconteceu nada ainda, a gente não verificou se realmente vai ser cumprida ou não, tá? Pegando a metáfora que eu falei lá na outra aula sobre quando você vai fazer compras, né? Quando você é criança e vai fazer compras, e aí a pessoa que faz as compras na sua casa, você quer uma coisa e ela fala tipo, na volta a gente compra. Isso é uma promessa que está pendente, você não sabe ainda se realmente na volta vai comprar ou não, tá? E aí vem as outras duas situações, os outros dois estados de uma promise, que é resolved, ou seja, a pessoa cumpriu a promessa na volta antes de passar no caixa do supermercado, a pessoa foi lá e comprou aquilo que você queria e cumpriu a promessa. E tem a segunda situação, a terceira, na verdade, que é o reject, beleza? E uma promise é isso, ela tem esses três estados. E aí, como eu acabei de comentar, ela é uma constructor. Então, eu vou fazer uma promise aqui de exemplo para a gente entender, tá? Eu vou guardar ela numa variável, geralmente a gente faz isso, não precisa necessariamente, mas eu vou guardar ela aqui numa variável. E aí eu vou colocar um nome nela aqui. Eu posso colocar qualquer nome aqui, por exemplo. Posso chamar de promise, tá? Que é o mais comum aí na internet, quando é uma só promise e tal. Mas como é uma variável, eu poderia, por exemplo, colocar em português promessa, tá? Não tem problema. Qualquer valor aqui que você colocar vai ser a sua promise. Por quê? Porque ela é uma constructor que vai ser uma new promise. Tranquilo? Uma promise, ela é uma função promise, tá? Eu estou criando aqui uma função, estou criando exatamente um objeto, como lá na aula de classes. E essa função, então, seria mais ou menos como se a gente fizesse isso aqui, ó, tá? Eu estou criando uma função que se chama promessa. É como se eu estivesse fazendo uma promessa, assim, tá? Para eu poder usar depois. Mas nesse caso aqui a gente nem vai usar dessa maneira, tá? E aí, essa função, então, que a gente está criando aqui, que se chama promessa, porque a gente está guardando nessa variável e tal, essa função recebe dois argumentos, tá? Isso é padrão de promises. O primeiro argumento é o resolve, tá? Se for resolvida, e o segundo argumento é o reject, tá? Esses argumentos aqui, eles entram dentro dessa função como funções. Então vai ser, por exemplo, reject, tá? E resolve, ou ao contrário, na verdade, né? Enfim. Aqui também pode ser qualquer nome nesses parâmetros, tá? Na internet eu já vi também muita gente usar resumido, assim, ó, res e reg, tá? Um para resolve e outro para reject. Não importa o nome que você colocar aqui, o que importa é você saber que o primeiro é para resolved, ou seja, caso a sua promessa seja cumprida, e o segundo é para reject, caso ela seja descumprida. E depois você tem que executar eles aqui dentro como funções, tá? Então nesse caso aqui, do jeito que eu coloquei, seria res para resolved, reg para reject, beleza? Rejected. Legal. Então eu vou fazer o seguinte, antes de entrar nisso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui sem nada aqui dentro ainda. Eu vou fazer um console log aqui embaixo, tá? Só para a gente visualizar então. Eu vou fazer console.log promessa. Só para a gente entender, então, o que é esse promessa aqui. O que é essa promise que a gente acabou de criar, tá? Eu vou logar direto aqui mesmo nesse terminal, porque a gente tem a instância do Node rodando aqui. Então, eu posso fazer Node e o nome do arquivo, como a gente fez na outra aula até, para o sync async ali,
Tal. O resultado aqui nesse terminal, ele é um pouquinho diferente do terminal do Chrome lá, mas como lá no Chrome eu não vou ter acesso ao Node que está rodando lá, eu vou rodar por aqui mesmo, tá? Mas é de boa. Ó, olha só o que deu. Ele deu o console log pra gente e ele logou o que? Pending, tá? Como eu falei, é uma promessa e a gente não sabe ainda se ela foi resolvida ou rejeitada. A gente não sabe nem o que está sendo prometido, tá? A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Mas imagina que tem alguma coisa sendo prometida e a função ainda não sabe se ela foi aceita ou rejeitada, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem uma promessa, a gente precisa fazer uma verificação, certo? Essa verificação, geralmente em programação, a gente faz com if, if-else ou switch. São as condicionais, certo? Então, se certa condição for satisfeita, faça isso, ou dê esse resultado, ou dê aquele resultado e tal. No nosso caso, a gente precisa verificar se foi resolvido ou não, tá? Então, basicamente é um if, tá? E a gente precisa falar o que a gente quer que seja avaliado, tá? Qual que é a promessa que a gente está avaliando. Aí imagina o seguinte, isso aqui, ó, promise, tá? Na grande maioria das vezes vai ser mais utilizada na situação onde você está tentando fazer fetch, né? Você está tentando pegar dados de algum servidor, de algum banco de dados, tal. Então você vai fazer uma requisição e ele vai te retornar esses dados, tá? Geralmente uma requisição de fetch, geralmente não, uma requisição de fetch é uma promise, também retorna uma promise, né? E aí você então avalia aquele dado retornado, beleza? No nosso caso aqui, como a gente não está fazendo esse fetch para um servidor nem nada, eu vou simular um dado aqui dentro da própria promise, tá? Só entende então que o dado que eu vou colocar aqui agora, eu só vou colocar ele explicitamente aqui porque a gente não está pedindo ele de nenhum outro lugar, tá? Mas se no futuro, e provavelmente vai acontecer com você vai então tentar fazer fetch de dados num servidor, o retorno desse fetch já é uma promise e aí esses dados retornados é o que você vai avaliar. No caso eu vou escrever o dado aqui, tá? E eu vou fazer uma coisa muito, muito simples aqui para a gente verificar. Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de p, tipo de promessa, tal. Eu vou colocar ela aqui como uma constante, né? Senão não vira. E vou chamar aqui de cumpriu, tá? Beleza, ou seja, sei lá, sua mãe cumpriu a promessa e comprou o doce que você queria lá na volta da compra. Beleza, e aí eu vou fazer um if aqui, eu vou falar assim, ó, se P for a mesma coisa que cumpriu, tá? Faz aqui para mim um console.log e aí eu vou querer então que ele loga para mim o res, tá? O que é o res? É o resolve, tá? Eu vou voltar para resolve só para ficar mais claro aqui pra gente, beleza? Resolve. E aqui eu vou colocar reject. Tranquilo. Só para ficar mais clara a nomenclatura, para ficar bem claro mesmo o conceito, beleza? Então tá, eu tô verificando um dado, uma promessa, tal. E esse dado me falou que sim, o valor lá desse dado é cumpriu. Então eu vou verificar. Se cumpriu, faz um console log do resolve pra gente, tá? Eu poderia só fazer aqui, ó, resolve, tal, e pronto, tá? Mas por enquanto eu quero visualizar o resolve. Então eu vou colocar ele dentro do console log. E o nosso resolve, aqui dentro dele, é onde a gente passa o que é então essa informação que está sendo resolvida, beleza? Eu poderia, por exemplo, passar P, beleza? Eu sei que então P é a string cumpriu, ou então eu poderia colocar uma outra mensagem aqui, ó, const mensagem. E eu poderia falar assim, cumpriu a promessa, beleza? E aí eu vou passar mensagem, então acho que vai ficar mais fácil de entender, mensagem, beleza? Então se cumpriu, ele vai resolver e vai passar a mensagem como resolve. E aí a gente está pedindo para fazer um console log da promessa, né? Vamos ver o que vai acontecer? Salvei aqui, beleza. Vou pedir para executar aqui, tal, e dei um enter. Olha só,
ele me deu um undefined aqui primeiro. Por que ele me deu um undefined? Porque ele caiu direto nesse promessa aqui, ó, tá? E eu loguei esse promessa e ele me deu um undefined. Eu não sei nem explicar por que ele deu o undefined ao invés de dar o pending, tá? Mas provavelmente porque ele ainda não tinha resolvido o dado. E aí depois ele retornou promise, cumpriu a promessa, que é a nossa frase aqui. Aqui, provavelmente ele deu esse undefined porque eu não fiz algo que eu precisava ter feito antes, que é simular o timing do servidor, tá? Então, quando a gente faz um fetch para o servidor e tal, ele demora lá alguns milissegundos, às vezes mais de um segundo, se o servidor for lento e tudo mais. Então, eu vou simular esse timing aqui e o nosso if tem que ficar dentro dele, ou seja, eu vou fazer um set timeout aqui, tá? Só para a gente simular mesmo essa temporização de retorno de dados, né? O setTimeout ele recebe uma função como primeiro argumento e dentro dela a gente vai colocar a nossa lógica aqui de if, tá? Ou seja, esse if só vai ser verificado e aí vai retornar o resolve para a gente caso depois do timing, né? E o segundo argumento aqui é o tempo. Eu vou colocar 3 segundos, vai 3.000. Beleza. O que eu fiz aqui que deu erro? Deletei sem querer. 3.000. Então tá, recapitulando, a gente agora está simulando uma promessa que vai demorar um tempinho para ser resolvida e caso seja resolvida, né, caso dê match aqui no if, ele vai fazer o console log para a gente do resolve, tá? Agora sim eu vou salvar e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tirar esse último console log aqui porque ele não é interessante pra gente mais, porque toda vez agora vai passar direto, vai cair nele primeiro e depois de 3 segundos é que vai resolver esse aqui. Esse aqui é o que interessa pra gente. Então eu vou deletar esse segundo aqui, tá? Foi só pro primeiro exemplo. Salvei, beleza. Vou pedir pro Node executar o nosso arquivo e vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e undefined. Por que ele tá dando undefined aqui pra gente? Porque não é assim que a gente consome os dados de uma promessa, tá? Uma promessa, a gente verifica ela desse jeito aqui e tal, mas para a gente saber, para a gente consumir o dado dessa resposta, o dado que foi resolvido, que no nosso caso é a mensagem, tá? A gente usa uma callback function, tá? O conceito de callback function é simples, tá? É uma função que ela é rodada depois de um determinado return, tá? Depois que algum dado é retornado, logo em seguida uma função é executada, tá? E essa função depende desse dado. No nosso caso aqui, então, na nossa promise, a própria promise ela tem um método, né, callback, chamado then, tá? Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, no final dela, um ponto then. E aí, então, esse then, ele recebe uma função aqui normal, como argumento, tá dentro mesmo. E aí eu peço para fazer o que for necessário, né, com o dado retornado, tá? Com o dado do resolve. E no nosso caso, o dado do resolve é a mensagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou tirar esse console log daqui, tá? Que tá dando undefined, porque ele não faz sentido aqui. E beleza. Então, o que está acontecendo aqui agora, ó? A gente está falando assim, se cumprir a mensagem, tá bom, resolva a promessa, ou seja, considere ela cumprida, tá, resolvida, tá? E aí no then vai vir o que a gente estiver passando aqui dentro de resolve, que é a nossa mensagem que a gente definiu aqui. E aí sim, no then a gente consome isso. O then, então, ele vai consumir isso como um argumento aqui, tá? Eu posso passar qualquer nome para esse argumento também. Eu poderia colocar data, ou poderia colocar resolved, ou só res, porque significa que foi resolvido, tá? Eu vou deixar res, que é uma prática comum aí também no mercado. Beleza. E aí aqui sim, no nosso then, eu posso dar um console.log res, tá? E aí eu vou salvar. E agora eu vou rodar de novo, e ao invés de undefined, depois de 3 segundos, provavelmente a gente vai ter o nosso console log ali. 1, 2, 3, cumpriu a promessa, beleza? Então, recapitulando, a gente verifica a promessa, tá? E aí, se a gente verifica a promessa e deu ok, na verdade eu fiz até errado aqui, ó, tá? Deixa eu corrigir, mas vai dar na mesma, tá? Praticamente. Deixa eu salvar aqui.
tá? Vou rodar de novo só para você ver de novo, tá? Porque tava fora do if ali. Talvez você viu e eu não vi, né? Node promise, tá? Mas o resultado aqui vai dar o mesmo depois de 3 segundos. Ele vai logar pra gente o resolve, beleza? Então, recapitulando, se for ok, se resolveu, se cumprir, né, a minha condição, resolve. Caso contrário, else, dá o reject. E aí, a gente faz basicamente a mesma coisa, só que agora no reject aqui eu vou criar outra mensagem, tá? Const mensagem reg de reject, vai, não cumpriu, vacilo total. Beleza. E então eu vou pegar a nossa mensagem de rejeição, né, de reject, e vou passar ela aqui no reject. Reject. Colei aqui, faltou um J, beleza. Então é isso, a gente tem resolve, reject, aí a gente testa o dado que está precisando ser verificado, no nosso caso aqui é P, e aí então eu criei duas mensagens aqui para a gente passar como retorno, mas poderia ser qualquer outra coisa que a gente passe como return, como retorno, né? Return. E aí então no resolve a gente passa a mensagem de resolvido, e no reject a gente passa a mensagem de não resolvido, ou promessa não cumprida, beleza? E aí, agora aqui, ó, no nosso then, nesse then aqui, tá? A gente tá passando um argumento aqui, eu vou trocar de res para data, tá? Ou... vamos colocar data, vai. Para ficar genérico, não ficar nem resolve nem reject. E aí, o que você acha que vai acontecer aqui agora, tá? Se eu trocar aqui de cumpriu para descumpriu, tá? Descumpriu, tá? Ou seja, vai entrar no if, não vai dar match, porque P agora não é igual a cumpriu, não vai dar match, são diferentes, então vai cair no else. Se cair no else, aqui ele está pedindo então para jogar, né, para retornar lá no nosso callback, no nosso then, a mensagem não cumpriu, vacilo total. Vou salvar aqui e vou rodar aqui agora, deixa eu dar um clear aqui. Beleza, e vou rodar agora. E vamos ver. 1, 2, 3. Erro, tá? O que acontece? A nossa promise, ele deu um warning aqui, ó. Ele até mostra aqui a frase, tá? Mas isso aqui não é o console log, é um warning, tá? O que acontece aqui? Quando a gente tem um erro, ou seja, testou e caiu no reject, toda vez que uma promise for rejeitada, tá? Ela não cai no callback then, ela tem um callback específico para ela que se chama catch, tá? Que é para pegar, para catar os nossos erros, tá? E aí, no catch aqui é o mesmo esquema, tá? É uma função. Eu vou também chamar de data aqui. Na verdade, agora que eu já te revelei que existe o catch, eu posso voltar aqui para res para resolve, res e reg para rejected, tá? É só uma questão de nomenclatura mesmo, podia ser tudo igual, tudo data e daria na mesma, tá? E aí retorna uma função também, mesma coisa, tá? Ups, o que eu fiz aqui? Deletei sem querer, beleza. Então, agora a gente tem o then, caso seja resolvido, e o catch, caso seja não resolvido. E aí eu posso fazer um console log do que está sendo passado lá no reject, tá? Que seria a nossa mensagem reg, e ela está sendo passada aqui, ela vai entrar aqui no catch como esse novo nome aqui, e aí eu estou fazendo o log dela, então vou salvar, e agora teoricamente tem que dar o log aqui pra gente certinho da mensagem de erro. Vamos lá, node promise 1, 2, 3 e não cumpriu, vacilo total, beleza? Bom, então promise é isso, tá? E conceitualmente o que é, entre aspas, a vantagem de usar promise? Ela é uma função assíncrona e a gente consegue então fazer qualquer coisa do nosso código, esperar essa resolução aqui, e aí só depois que isso aqui for resolvido e isso aqui for passado para baixo, no caso de resolve, tá? É que a gente pode executar então o que a gente quer, tá? No nosso caso aqui de exemplo, a gente vai usar aqui, mas a gente vai usar para algo meio simples, tá? Talvez nem precisaria usar promise, mas eu vou usar porque é um curso, a gente está aprendendo o conceito agora, então vamos aplicar, beleza? Mas é uma situação muito simples aqui para usar promise, mas
cabe, tá? Não tá errado, não estaria errado, beleza? Outra coisa que eu posso te explicar antes da gente finalizar aqui sobre promise, mas isso aqui é o geral, é o básico, isso é promise, tá? Tá explicado. Mas tem mais uma coisinha. Se você continuar explorando promise, tem outros métodos, tá? De promise que a gente não vai explorar aqui, mas você pode dar uma olhadinha lá na documentação e tal e se aprofundar mais. Mas o que eu posso te falar aqui ainda dentro dos conceitos básicos, fundamentais aqui de promise? A gente pode aninhar vários métodos then, tá? Então eu posso falar o seguinte, ó. Antes de chegar no cat aqui, então deixa eu dar uns enters aqui, tá? Eu vou concatenar aqui, ponto, then, e aí eu quero fazer o seguinte, tá bom? Com a primeira frase aqui, ó, que vai ser o nosso res, eu vou falar assim, ó, tá bom, res agora vai ser igual a res, tá? Ou seja, a frase que está entrando, que é cumpriu a promessa. Eu vou voltar aqui, ó, para cumpriu, tá? Para dar ok, senão a gente não consegue simular lá. Então vai ser cumpriu, vai dar match e vai resolver. E aí se resolver ele vai passar cumpriu a promessa. Aí aqui então eu vou falar esse res que está entrando aqui é a frase cumpriu a promessa. Eu vou falar que ele é igual a ele mesmo, mas eu vou concatenar mais uma frase aqui. Bom demais. Beleza. Então aqui agora, o que vai acontecer? A gente vai ter res, que é igual a res mais bom demais, então vai ficar essa nova frase. Ou seja, eu estou usando o dado que está sendo me dado no callback, estou modificando ele e eu consigo passar ele para baixo modificado se eu fizer o quê? Se eu fizer o quê? Se eu retornar ele. Então por último aqui eu vou colocar um return res, ou seja, o que eu estou retornando agora é esse res aqui que está sendo modificado já. Quando eu retorno ele é passado para o próximo then. Então eu posso ter um próximo then aqui agora, e eu posso colocar aqui também o mesmo nome, eu poderia colocar res2, enfim, não importa. É o nome do argumento aqui, e aí, do parâmetro na verdade, e aí eu posso pegar e reutilizar ele aqui, e agora eu vou fazer um outro console log aqui, ó. Console log, tá? E eu vou colocar só o res por enquanto. E você vai ver que ele vai pegar essa frase aqui modificada. E por último ali o nosso cat, que precisa concatenar aqui certinho. Agora sim, vou salvar. E olha só agora o que vai acontecer. Ele vai entrar no if, porque cumpriu aqui é igual a cumpriu, vai resolver a mensagem, vai jogar a frase cumpriu a promessa, vai entrar no primeiro them. Aí vai rodar essa lógicazinha aqui e acrescentar, concatenar mais essas strings aqui. Vai dar um console log dessa primeira aqui pra gente e vai retornar. E aí vai entrar na segunda. Na segunda aqui eu quero que retorne isso aqui, mas eu vou modificar aqui também. Eu vou colocar que o res que vai entrar aqui vai ser também igual ao res, mas estou no segundo them, tá? Só pra gente ter certeza. Legal? E aí vamos ver o que acontece agora. Ops, o que eu fiz aqui? Toda hora eu tô deletando errado. Agora foi, salvei. Então tá, vamos ver o que acontece. Vou rodar aqui, node promise. 1, 2, 3 e cumpriu a promessa, bom demais. Ou seja, entrou aqui no primeiro them, juntou, concatenou, deu o console log e aí retornou já o valor modificado. Entrou no segundo them. Ops, entrou no segundo them. Aqui no segundo them, ele faz a mesma coisa, pega o valor modificado já a partir do primeiro, modifica mais um pouquinho e aí a gente tem a frase completona. Bom demais, estou no segundo them. Legal? E aí se desse o erro, tá? Se a gente voltar aqui para descumpriu, daria na mesma do que a gente testou antes, cai direto no cat. Vou rodar aqui e você vai ver que vai cair direto no cat depois de 3 segundos. Não cumpriu, vacilo total. Tranquilão? Então isso é promise, tá? E então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.